Prezados irmãos, nesta quarta-feira 20, já vivendo os primeiros movimentos da vacinação que a gente tanto esperava e ainda desejando que a plenitude do processo se realize, né? Para que a gente tenha um pouco mais de controle e dessa enfermidade que nos aflige tanto. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, louvar o nome do Senhor e também tratar dos nossos pedidos, meditar na palavra de Deus, estabelecer essa comunhão com os irmãos, apesar do distanciamento necessário. Mas nós desejamos muito chegar à quarta-feira, quando ela chega, que a gente sintoniza o prazer de cantar juntamente com os outros que estarão cantando em suas casas, realmente uma prestação de culto com sinceridade. Vamos então iniciá-lo. Eu quero lembrar aos irmãos que a nossa campanha de apoio ao Lar Batista do Idoso é uma campanha permanente. Às vezes eu falo, às vezes não, mas o que eu tenho pedido e os irmãos têm correspondido, graças a Deus, está seguindo essa semana mais ofertas lá para o Lar Batista. Quando o irmão entregar a sua oferta, o seu dízimo, designa um valor para essa campanha que vamos fazer sempre. A situação do Lar Batista do Idoso é uma situação difícil e nós vamos apoiando, além daquilo que fazemos com o plano cooperativo, eventualmente faremos também. Bem-vindo a todos, vamos dar início ao nosso culto. Para tanto, vamos acompanhar em oração a irmã Mônica Belotti de Souza Tonon. Oremos então com a irmã Mônica. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te dou por esse momento, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo, de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias sem fim, pelo teu cuidado, especialmente nesse momento difícil que estamos passando, Pai. O Senhor tem sido fiel em nossas vidas, tem, Senhor Deus, provido tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Nós te glorificamos por isso, Senhor. Louvamos o teu santo nome. E que nós possamos crescer e que nós possamos aprender com tudo isso que estamos passando, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nos guiado até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quero te pedir, Senhor Deus, por essa noite, pelo pregador que vai trazer a tua mensagem aos nossos corações, e que nós possamos refletir e colocar em prática aquilo tudo que aprendemos, Senhor Deus, e que ouvimos. E que o Teu Evangelho, Senhor Deus, seja propagado por todo canto, por todo lugar, Senhor Deus, e principalmente nesse momento que estamos vivendo, que todos, Senhor Deus, estão precisando da Tua misericórdia e do Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor Deus, nos dê uma noite debaixo da Tua graça, nos dê uma noite de paz, e que nós possamos, Senhor Deus, não só assistir o culto, mas participar, Senhor Deus, que nós possamos entender verdadeiramente o Teu querer na vida de cada um de nós, seja com a Tua igreja, seja com cada irmão que está em casa agora. Nós não sabemos o que está passando, os problemas, as dificuldades, as necessidades, mas Tu sabes, Senhor, e que nós possamos ajudar um aos outros, Pai. Nos dê essa visão espiritual, nos dê esse discernimento e nos guie, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sem fim. Que nada merecemos, mas Tu és um Deus que nos ama. É em nome do Senhor Jesus que eu peço e agradeço desde já. Amém. Vamos então para o momento da nossa leitura bíblica. Vamos aproveitar o texto de Romanos, capítulo 6, versos 4 e 5. Tome aí a sua Bíblia ou o seu material de leitura, não é? Smartphone, computador, enfim, o que for mais prático aí. Você está em casa ou mais tarde, os irmãos que vão acompanhar mais tarde. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 4 e 5. Texto que diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Por isso cantemos o hino Junto a Ti, essa letra de Fanny Crosby. Cantemos essa expressão de louvor muito significativa. Cantemos todos. Após, irmãos, termos cantado essa bela expressão de louvor, vamos então num precioso momento do nosso culto, que é a dedicação de vidas e bens. Sempre digo, né, irmãos, esse é um momento participante do culto, é um momento integrante do culto, em atitude de oração. Entreguemos sempre nossas vidas, é como se dissesse assim: Senhor, pode contar comigo, além, obviamente, daquilo que devolvemos prazerosamente. Então, depois dessa música que estaremos acompanhando, a irmã Mônica da Costa Serafim Luz nos conduzirá em oração de gratidão.
Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigada pela palavra de hoje à noite, Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor, o nosso pastor Elias. Continua sendo com ele, Pai, com a sua família, Senhor. Ó Pai, também com os seus filhos aqui, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter preservado, Senhor, a nós, Senhor, e as nossas famílias até aqui, meu Pai. Eu te agradeço também, Senhor, pela vida das pessoas que colaboram com o pastor Elias para estar prestando esse culto nos nossos lares, Senhor, nesse momento. Pai, ser com cada um, Senhor. Deus, eu também, Senhor, te agradeço pelos ministérios na igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada ministério, Pai. Muito obrigado por tudo, por nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. A meditação bíblica desta noite está entregue ao irmão Gilmar Furtado Matoso, que nesses últimos tempos foi para o seminário Betel, onde está fazendo o seu curso de bacharel em teologia. O irmão Gilmar é da nossa igreja de há muito tempo. Ele costuma dizer que desde sempre, né? O irmão Gilmar é o esposo da Deise, é o pai da Ludmila e é o pai do Dimitri. Profissionalmente, o irmão Gilmar é da reserva da Força Aérea Brasileira, então se dedica também um pouco à gastronomia e é uma pessoa que temos contado com ele aqui em muitos momentos. Então nós vamos com prazer passar a palavra ao seminarista irmão Gilmar Furtado Matoso. Boa noite, Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Bom, é a primeira vez que eu estou falando aqui para vocês esse ano, então eu quero desejar um feliz 2021 e que as nossas esperanças não estão em governo nenhum, não estão em homem nenhum, mas as nossas esperanças estão depositadas no Senhor. E é nesse Senhor que nós confiamos. É importante ter vacina, é importante ter tratamento, é importante ter bons médicos, porém mais importante ainda é confiarmos no Senhor, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, eu quero trazer hoje uma breve reflexão sobre um tema que é muito, muito falado, que todos nós, com certeza, em alguma época da nossa vida já ouvimos ao menos uma vez. Eu mesmo já até falei sobre esse tema. E por que eu vou falar sobre ele? Porque é uma coisa que eu acho que é essencial para o bom funcionamento da igreja, é essencial para o bom funcionamento do reino de Deus instalado aqui na face da terra, e que começa dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro do seu carro, enquanto você está no trânsito, né? Eu quero falar de ser um obreiro aprovado. Obreiro aprovado. Você tem que ser obreiro, você tem que ser um trabalhador, você tem que saber desempenhar o seu ofício para aquilo que você for chamado, atender ao seu chamado, porque com certeza, se você está ouvindo, se você é membro da PIB, o Senhor tem um chamado para você, você tem que atender esse chamado. E para isso você tem que ser, como Paulo falou, lá para o seu seminarista. Eu sou um seminarista agora, mas independente disso, todos nós, né, temos que ser obreiros, temos que procurar ser obreiros aprovados, saber manejar bem a palavra da verdade, não nos envergonharmos de nada, porque a nossa palavra é sim, sim, não, não. Se a gente marca um compromisso, a gente cumpre o compromisso. Se a gente pega emprestado, a gente paga. Nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Então, eu quero falar sobre esse obreiro aprovado, aquele que trabalha na causa de Deus e na casa de Deus, dentro e fora dela, que a casa de Deus tem que começar dentro da minha casa, dentro de mim mesmo. Quando eu estou sozinho, será que o que eu faço está sendo aprovado por Deus? Né? Muitas vezes nós somos colocados à prova. E a cada prova dessa, quando nós passamos por ela, se nós passamos bem, nós somos aprovados. Agora, senão a gente vai passar de novo, até que nós sejamos aprovados. Porque muitas vezes você está passando por dificuldades. Por que muitas vezes? Por quê? Porque você ainda não passou na prova. Então,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Lá em 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. A palavra obreiro, que quer dizer operário, a palavra operário quer dizer trabalhador, aquele que trabalha em uma arte ou ofício. Se a gente olhar na natureza, tem vários desses trabalhadores nos insetos, no reino animal, né? Os insetos têm várias, os cupins trabalham de forma organizada, quando a gente vê, está tudo destruído por mal, né? As formigas também têm a sua rainha, elas têm as formigas que são operárias, que às vezes carregam 10 vezes o peso, o seu peso, né? Aquela folha enorme, a formiguinha pequenininha. E o melhor exemplo para mim dos insetos são as abelhas, né? Que produzem o mel, que produzem o pólen, a geleia real, né? Elas são obreiras assim magníficas que o Senhor fez e que funcionam todas muito bem, cada uma no seu lugar. E nós sabemos que se as abelhas forem extintas, a vida sobre a terra acaba, né? Então, se os obreiros forem extintos, a igreja não tem significado, e você tem que ser esse obreiro, né? É por isso que os obreiros são os trabalhadores na obra de Deus, né? Mas para que nós sejamos um obreiro aprovado, nós temos que dar passos para o nosso crescimento cristão, para o nosso crescimento como obreiro. O obreiro, eu e você, nós temos que ter vontade e nos esforçarmos para crescermos. Não adianta eu só ter vontade e eu não me esforçar, né? Muitas vezes a pessoa tem a vontade, mas não sai da inércia. Então é importante que nós tenhamos vontade e que nós nos esforcemos para esse crescimento, para que a gente possa desempenhar bem o papel na obra de Deus, na casa de Deus. Nós devemos ser aquela pessoa. Para mim isso não teve muita dificuldade, mas muitas vezes a gente acaba relaxando quando é uma coisa para a igreja. Muitas vezes você chega certinho no teu horário de trabalho. Por quê? Porque o seu chefe, seu patrão, seu gerente pode lhe chamar a atenção, porque você, no meu caso militar, pode ser punido. Muita gente pode até perder o emprego devido a faltas e atrasos. E por que muitas vezes na obra do Senhor, para a escola dominical, para o culto, a gente chega atrasado? A gente tem que procurar chegar antes. Até para assim, ó, tá precisando de alguém aí, alguma coisa? Tá, então conta comigo, né? Então temos que evitar chegar atrasado. E outra coisa, nós temos que nos esforçar para estarmos presentes em tudo, todos os eventos que a igreja promover, né? Se possível for. Eu lembro que teve uma época aqui que eu era líder dos jovens, eu operava o som da igreja e tinha outras funções. Eu estava aqui várias vezes na semana. Eu lembro que a irmã Josefa, na época, era responsável aqui pela MCA, na época. Ela falou assim: Gilmar, tem o chá das mulheres aqui, das senhoras, a terça-feira de tarde. Você pode vir para colocar o sol e tal? Eu falei: tá bom, e botou eu ali. Aí tô lá, teve aquele chazinho. Aí teve louvor. Ela falou assim: Gilmar, vem dirigir louvor aqui. Meu Deus, eu dirigi louvor. Eu fui lá dirigir louvor, mesmo sem saber, mesmo sem estar apto para aquilo, mas o Senhor me deu a capacidade na hora e saiu, não é? O Senhor não foi envergonhado e acabou acontecendo, não é? E agora, tem o obreiro, quer dizer trabalhador da obra de Deus. A obra de Deus significa serviço de Deus. Servir a Deus significa servir ao próximo. Olha só, nós temos que servir a Deus como? Servindo ao próximo. No dia do juízo final, quando Deus vai separar o bode das ovelhas. Lembra que eu preguei sobre isso? Bode e ovelha. Então, quando Deus fizer essa separação entre bodes e ovelhas, o que vai acontecer? Vai falar assim: olha, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestiste, eu estava doente, você foi me visitar, então vem, né? Vai chamar aqueles que estão à direita e também vai dizer assim: olha, para quem está à esquerda, eu tive fome, não me deste comer,
não me deste beber, eu estava nu e não me vestiste, eu estava preso, não foi me ver, eu estava doente e você não foi me visitar. Então, como que a gente serve a Deus? Quando foi que eu deixei de fazer isso? Quando deixou de fazer isso para qualquer um dos meus pequeninos. Então, quando a gente serve ao irmão, a gente não está servindo ao irmão apenas, nós estamos servindo a Deus. E Jesus, eu tenho lido o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, ele enfatiza muito isso, que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Então nós não temos que fazer isso para aparecer, para ser reconhecido, para nada disso. Esse não deve ser o nosso objetivo. Isso pode até acontecer, mas o nosso objetivo não pode ser esse. Então, dar sempre o melhor, fazer com excelência, não para poder se comparar com os demais. Não para isso. Não melhor que os demais, não é isso. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Eu tenho que me superar. Você tem que se superar. Hoje eu estou com dor na coluna. Eu não sei o que lá. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Gente, eu já fui muito assim. Aí eu me deixava levar. Agora eu vou assim mesmo. E estou com dor na coluna, eu vou. Às vezes as pessoas, mas não bota a mão, porque sabem que eu tenho problema na coluna. Eu vou e faço. E o Senhor tem me dado condições para isso. Entendeu? Porque eu não estou me entregando às circunstâncias. Então, a diferença entre ser apenas um membro da igreja e ser um membro que é obreiro está no grau de comprometimento com o reino de Deus. Não é comprometimento com o pastor, não é comprometimento com o irmão Gilmar, não é comprometimento com o irmão Alexandre Teixeira, com o irmão Neuzi, com ninguém. É comprometimento com o Senhor e com o reino de Deus. Então, existe uma diferença entre ser comprometido e ser só envolvido. O membro contribui com a sua presença, mas o obreiro contribui com o seu trabalho. Um membro pode estar envolvido, mas o obreiro está comprometido com o crescimento do reino. Então existe uma diferença entre ser envolvido e comprometido. O envolvido é aquele cara que a gente sabe muito bem, desde que a gente é pequenininho, começa a fazer aqueles trabalhinhos em grupo na escola, a professora fala, olha, vai ser 5 pessoas em cada grupo. Aí tá, 1 ou 2 fazem o trabalho, o restante só põe o nome. E aqueles 2 estavam comprometidos, o resto só estava envolvido. O outro chegou lá, alguns até de última hora assinam lá o nome para ganhar nota. Mas participou, mas pesquisou, mas estudou. Então, muitas vezes, aquele que quer ser só membro, ele é assim, ele está só envolvido, mas não está comprometido. O membro, normalmente, é aquele que assiste ao culto. Esse verbo assistir, ele pode ser assistir de dar assistência, ou pode assistir de você ser um espectador. No caso, quando ele assiste de assistir, de presenciar, de estar no cinema, no show, ele é um objeto indireto. Quem assiste a alguma coisa. Então ele assiste ao culto. Então o membro que é apenas membro, que assiste normalmente é aquele que mais critica e o que não quer fazer nada. Já o obreiro, ele não só presta um culto, mas enquanto ele está prestando culto, ele assiste o culto, porque aí já não é de ver, desse assistir, é de prestar assistência. Então ele vê lá uma necessidade, ele corre e vai fazer. Alguém precisa de uma coisa, ele corre. Às vezes eu vejo o pastor lá, vem um diácono com a água e coloca lá para o pastor justamente na hora que ele está mais precisando, que a boca seca. Aí a gente pega assim um copo d'água e toma um golinho d'água, porque quem fala muito, a garganta seca. Então, o obreiro aprovado é este. É este que ele não é só um espectador. Ele é um adorador. Ele é um adorador
que trabalha, ele, ao mesmo tempo que presta o culto, porque ele está adorando, porque adorar a gente sabe que não é cantar, não é vir à igreja, adoração é um estilo de vida. Então a vida dele reflete essa adoração, não é? E enquanto ele presta o culto, ele assiste o culto, ou seja, dá assistência, ele está no som, ele está servindo, ele está no estacionamento, ele está fazendo alguma coisa. O membro, né, é esse que apenas é um espectador. Jesus disse: a qualquer um que muito for dado, muito será cobrado. Está lá em Lucas 12, 48. Na verdade, todos nós, todos, sem exceção, você que está aí, eu que estou aqui, todos nós, por mais que você ache que não é capaz, você deveria ser um obreiro aprovado, você tem que ser esse obreiro aprovado. Porém, exige-se muito mais daqueles obreiros, né, que se destacam do que dos outros membros. Por quê? Porque o obreiro, ele acaba sendo um referencial, né? Então, a roupa que ele veste, as palavras que ele fala, os trejeitos que ele tem, porque ele se torna uma referência. Os membros e visitantes acabam querendo se espelhar. Então, olha para aquele irmão, acaba se espelhando na boa conduta daquele irmão que está lá na frente. Portanto, ele deve ser o obreiro, tem que procurar ser um padrão, né? Na descrição, na descrição, né? Uma coisa é estar no meio da multidão, aquele que só está lá sentado. Outra coisa é que está ali na frente, né? Que está sendo notado. Então é isso. Em Tito 2, 7, e nos versículos 7 e 8 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, sobriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então é assim, se você tiver irrepreensível, se você é uma pessoa que não se deixa corromper, se é uma pessoa sóbria, se é uma pessoa sincera, se tem uma linguagem sã e irrepreensível, né? Então o adversário vai ser envergonhado, porque ele não vai poder querer te humilhar, né? Ele não vai ter material para isso. Então, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, o obreiro é aquele que se dispõe a comprometer seu tempo, seus recursos, seus talentos na obra de Deus. Então ele agora, ele não vive tão somente para ele mesmo. Ele vive para o Senhor. Tudo que ele faz, ele tem esse entendimento, que não é para a igreja, não é para o pastor, é para Deus, é para o Senhor. Quando ele trabalha para o jovem, quando ele trabalha para o seu patrão, quando ele trabalha na igreja, tudo é para o Senhor. Ele não satisfaz apenas em entregar seu dízimo e dar suas ofertas. Ele quer dar-se a si mesmo, a Deus. Em 2 Coríntios 8:5, diz o seguinte: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois nós, pela vontade de Deus. E para ele fazer isso, ele está sempre disposto a arregaçar as mangas e trabalhar. E o obreiro ele precisa de duas características. Uma é disposição, outra é disponibilidade. Não adianta você ter disposição para o trabalho, mas não estar disponível, não é? Então, ele precisa dessas duas, de disposição e disponibilidade. Quando somos chamados por Deus, temos que estar dispostos e disponíveis. Um obreiro indisposto trabalha com má vontade. Então, não é para o Senhor, a gente tem que fazer com alegria, se é para o Senhor. E por isso, não produz conforme a vontade de Deus. Então, se for com má vontade, não vai ser de acordo com a vontade de Deus, não vai agradar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 e 17, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim
se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Onde não há disposição, boa vontade, também não há resultados. O obreiro indisposto é sempre vagaroso, descuidado, negligente. Por isso mesmo ele corre o risco de ser desqualificado por Deus. Então nós temos que ter boa vontade. Mas boa vontade é tudo. Como alguns irmãos aqui já sabem, eu sou da área da gastronomia, né? Eu fiz vários cursos nessa área, mas antes disso eu sempre gostei de cozinhar e nunca tinha feito curso nenhum. Eu lembro que assim que eu casei, lá em 1987, esse ano vai fazer 34 anos, né? A minha esposa ia trabalhar, eu também. Eu saía mais cedo, mas em compensação eu chegava bem antes dela em casa. E aí eu comecei a querer fazer o jantar para agradar a minha esposa. E sem nunca antes ter cozinhado. Mas eu tinha o quê? Boa vontade. Então, muitas vezes eu falava assim, olha, se você quer cozinhar de uma forma legal, 2 coisas você precisa ter. 2, só 2. Talvez hoje em dia só uma. Só a boa vontade, que eu falava assim, ó, precisa de saber ler e ter boa vontade. Na vida, muitas vezes, basta ter a boa vontade, né, que a gente acaba conseguindo ir, e quando a gente faz com boa vontade, a gente faz com gosto, aquilo dá uma realização para nós mesmos. Né? Então, e Deus quer isso, né, que a gente trabalhe com Ele de boa vontade. Onde não há disposição, boa vontade, também não há resultados. O obreiro indisposto é sempre vagaroso, descuidado, sabe? Aquela pessoa que tem a mão mole, né? Que você pede, ela não tá pronta para fazer aquilo naquele horário, que muitas vezes quando você precisa para que aquilo seja resolvido. Então isso é muito importante. Em Romanos 12, no versículo 11, está falando sobre isso. Está falando assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós não devemos ser vagarosos, nós temos que ter esse espírito fervoroso, porque nós não estamos servindo a homens, não é? Porque quando a gente serve a homens, a gente serve ao Senhor. Quando a gente serve ao próximo, a gente serve ao Senhor. Então o serviço é para o Senhor, não é para aquele que me mandou, não é para o meu superior, não é para o pastor, não é para o diácono, não é para o professor da escola dominical. Nós estamos servindo ao Senhor. E para o Senhor, a gente tem que servir da melhor maneira, porque eu acredito que aqui ninguém peça uma bênção e fala assim, Senhor, pode ser uma bênção de segunda, eu quero uma esposa, mas pode ser aquela mais ou menos, eu quero um marido, mas pode ser aquele de segunda categoria. Não, todo mundo quer o melhor. E por que nós não fazemos o mesmo? Não, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Tanto que a palavra fala, né, que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que fraudulosamente. Né? Então, se não for para fazer bem feito, é melhor nem fazer. Tudo que fizermos para Deus deve ter a marca da excelência, não da negligência. Então, é para Deus, vamos fazer com excelência. Quer saber? Na nossa vida toda, se você vai dirigir, dirija com excelência. Se você vai fazer um bolo, faça aquele bolo. O melhor bolo que você vai fazer vai ser esse de hoje. Se você vai fazer o almoço para o seu marido, para os seus filhos, faça o melhor almoço, o melhor que você puder. Use os ingredientes que tem na sua casa. Se você tiver condição, compre os ingredientes melhores, mas faça o melhor, né? Se esmere. Imagine assim, olha, se eu fosse comer esse macarrãozinho aqui, como eu ia gostar dele? Eu ia gostar dele mais al dente, mais cozido, com um molho mais caldulento, um molho mais seco, um molho vermelho, um molho branco. Como eu ia gostar? E procura agradar. Presente é alguma coisa que tem que agradar quem recebe. E quando agrada quem recebe, acaba agradando quem dá.
Então não adianta eu querer dar um presente para uma pessoa que não gosta daquilo. Então, quando for fazer alguma coisa, procura fazer aquilo que vai agradar aquela pessoa. O que você acha? Como você acha que você tem que trabalhar, que você tem que fazer a obra de Deus, como você tem que falar, como você tem que andar, os programas que você tem que assistir para agradar a Deus. Isso tudo é um presente que você dá para Ele, a sua forma de viver, o seu estilo de vida. Então, está lá em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Quer dizer, muitas vezes a gente vai ter que lutar, vai ter que dar o nosso sangue, vai ter que enfrentar. O próprio Jesus fez isso, né? Ele nunca brigou, nunca se exaltou em relação a ele mesmo, mas quando foi em relação à casa do Senhor, aqueles comerciantes, aqueles vendilhões, ele se exaltou. Ele foi lá e meteu o chicote, quebrou tudo, derrubou tudo. Então, a nossa espada não deve ser retida do sangue, deve haver no coração do obreiro a disposição de gastar-se completamente na obra de Deus. Não é? Então, enquanto você estiver vivendo, se gaste na obra de Deus. Se você é uma criancinha e está vendo isso agora, comece a fazer a obra para o Papai do Céu. Se você é um adolescente, aproveite tanta energia que você tem, canalize para a obra do Senhor. Se você é um jovem, está estudando, está fazendo pré-vestibular, está fazendo faculdade, dê o seu testemunho ali, faça a diferença, não seja mais um teleguiado. Dê o testemunho, fale das verdades da palavra de Deus. Mais do que isso, viva as verdades da palavra de Deus. Se você é um adulto, se você é o pai, se você é a mãe, dê um bom exemplo dentro da tua casa. Trata com amor e carinho aqueles que você mais ama, né? Faça isso com excelência. No seu trabalho, a mesma coisa. Na sua igreja, a mesma coisa. Se você já é um idoso e está lá, já num leito, você já nem se movimenta tanto, mas se a sua mente ainda está funcionando, pensa no Senhor. Quando tiver alguém que estiver cuidando de você, fala de Jesus para essa pessoa. Se você está vivo, Deus ainda quer alguma coisa contigo. Então é isso. Então, lá em 2 Coríntios está dizendo o seguinte, capítulo 12, versículo 15. Eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Muitas vezes é assim, muitas vezes a gente ama, a gente se dedica e não tem o reconhecimento devido, não tem o retorno, né? Infelizmente, isso pode ser que aconteça. Além da disposição, não pode faltar disponibilidade. Então, uma coisa é disposto, outra coisa é estar disponível. Você tem que ter tempo para isso. Trabalhar para Deus não pode ser um hobby. Não pode ser aquela coisa que a gente faz quando a gente quer, né? Eu tenho um hobby. Qual é meu hobby? Né? Muitas pessoas têm, não estou condenando o hobby de ninguém não, mas o trabalho para o Senhor não pode ser tratado como um hobby. Não pode ser um hobby, um passatempo, uma distração. Mas o trabalho para o Senhor tem que ser uma prioridade. Prioridade é aquilo que vem antes. Né? Vocês sabem muito bem disso. O obreiro deve estar sempre disponível. Então você tem que estar disponível para Deus. A expressão eis-me aqui, que Rinene, que Abraão falou lá em Gênesis 22, quando o Senhor chamou ele Abraão, era justamente quando ele ia levar o seu filho para ser sacrificado. Ele não sabia disso, mas o Senhor chamou. A gente tem aulas de hebraico no seminário, e aí o professor, na hora que ele faz a chamada, ele quer que a gente responda em hebraico. Aí uma vez eu ouvi uma pregação que o pastor falou sobre essa palavra rinene, o que ela significa, que é muito mais do que eu estou aqui presente, muito mais do que isso. Ela quer dizer, olha, eu estou aqui para o que der e vier, pode contar comigo, eu estou pronto. E quando
Deus chamou Abraão lá no capítulo 22 de Gênesis. Ele não falou, como a gente diz lá para responder a chamada, Anipó, que é eu aqui. Ele falou Hinene, que é esse, eu estou aqui para o que der e vier. O senhor sabe que pode contar comigo. Aí o professor foi fazer a chamada um dia, aí falou meu nome lá, Gilmar, eu falei Hinene. Ele, caramba, de onde você tirou isso? Eu expliquei que eu ouvi uma pregação, aí eu já tinha adiantado um assunto de uma aula que ele daria. Mas foi muito interessante. Então, Hinene, é dessa forma que Deus quer que a gente responda. E olha, você não precisa ouvir Deus no seu ouvidinho te falar, não. Quando você abre a palavra de Deus, quando a comissão de indicações da igreja te convoca, quando alguém fala assim, me ajuda a pegar aquela cadeira ali, a gente tem que falar assim, Hinene, não só estou aqui, entendeu? Então é dessa forma que a gente tem que falar. A presença do obreiro no culto deve ser encarada como um sacrifício oferecido a Deus. Ele não pode ser entendido como alguma coisa dolorosa, pesarosa. É um sacrifício. Sacrifício não quer dizer isso. Muitas vezes a gente não conhece a origem, a etimologia da palavra, não sabe de onde veio. Sacrifício vem de duas palavras, sacro e ofício. Sagrado e ofício, é o trabalho sagrado. Então, o nosso ofício sagrado deve ser o culto ao Senhor, o nosso sacro ofício. Então é você fazer isso para o Senhor, da melhor maneira. Como que eram os sacrifícios oferecidos? Era o cordeiro limpinho, era as primícias, aquilo que se tirava primeiro, a primeira parte da colheita, assim é do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa disponibilidade. Tem que ser esse sacrifício, porque esse é o nosso culto racional e é isso que vai agradar ao Senhor. E é isso que vai fazer com que os frutos se multipliquem cada vez mais e mais e mais, refletindo em bênçãos na nossa vida, porque Deus quer nos abençoar sim, mas não para que nós sejamos apenas um abençoado. Deus quer nos abençoar sim, para que nós sejamos abençoadores, um canal de bênção, levar bênção onde quer que a gente vá. Por isso que Ele quer que você saiba da Bíblia. Não saber simplesmente para você não ser corrompido, mas para você levar a mensagem de esperança, boa nova de salvação a todo mundo que entrar em contato contigo. Então seja esse obreiro aprovado nesse sacro ofício, o seu sacrifício tem que ser não dessa forma ruim, não é? É o nosso culto racional. Em Romanos 12, versículo 11 diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então temos que fazer de uma forma muito legal, né? Quando Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, significa, procure estar sempre disponível e pronto para servir a Deus. Nenhuma ocupação terrena pode privar-nos desta disponibilidade. Então é o Hinene, não é? Eis-me aqui. E tanto que ele fala lá em Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele está se referindo ao soldado, né? Fala assim, ninguém que milita é o militar, se embaraça com o negócio dessa vida. Eu, como militar, nós somos impedidos de ter negócios fora da vida militar, a não ser algumas exceções, o médico, né, que ele não pode ser impedido disso. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Gente, você está numa guerra. Você é um obreiro, mas você é um soldado. Isso vai ser uma outra mensagem, né, que vamos começar daqui, depois nós vamos falar da armadura do Senhor. Quem sabe numa outra oportunidade eu falo disso daí, que é como o soldado tem que... Mas antes de mais nada, ele milita, ele não pode se envolver com as coisas dessa vida. Não é? Ele tem que ter a prioridade no Senhor. É assim que nós devemos ser. É claro, né, que há obreiros que têm suas atividades profissionais e que delas depende a sua sobrevivência. Eu não estou falando para você largar seu emprego, não é isso. Né? E estes, né, nós, essas pessoas falam assim, nós precisamos nos organizar de uma maneira tal, nosso tempo,
né, para que haja maior disponibilidade possível para trabalhar na obra de Deus. Muitas vezes a gente vê, né, pessoas que trabalham de domingo a domingo e vivem sofrendo. Isso não é falta de fé, irmãos? Olha, analisem. Se você separar a premissa do seu tempo para o Senhor, Deus vai prover todas as coisas. Todas as coisas. Até porque nós temos que juntar tesouro no céu e não aqui. Mas também a gente tem que ver esse nosso ofício, o nosso trabalho, como uma oportunidade. Não é? Imagine assim, quem pode entrar lá no quartel para falar de Jesus para os outros militares? Só um outro militar. Muitas vezes, a pessoa é uma empregada doméstica, mas está lá na casa de alguém que é um executivo, é um empresário, é um médico, e ela pode levar a palavra de Deus até essa pessoa. Eu já ouvi um testemunho assim, muito interessante. Então, tem lugares que determinadas pessoas podem entrar, um pastor às vezes não pode. E aí? Então você tem que ser esse obreiro aprovado lá. Eu tenho que ser. Então, nós temos que fazer dos nossos ofícios uma oportunidade para ali também seja um lugar de servir a Deus testemunhando. Primeiro dando testemunho. Primeira coisa é ser irrepreensível. É não ter que se envergonhar. Depois é servindo. Sirva com excelência o seu patrão, sirva com excelência o seu cliente, sirva com excelência o seu funcionário. Aí sim, depois evangelizando. Que primeiro a gente ganha a pessoa, depois a gente ganha o coração dela. Então a pessoa gosta de você. Muitas vezes você quer fazer naquele esquema lá de trás. Ganhe a pessoa primeiro. Seja amigo dela, toma um cafezinho, conversa com ela. Tenha sempre boas palavras. Depois você ganha. Então faça isso. A conclusão. Em João 5,17, Jesus disse assim: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queremos que Deus trabalhe para nos abençoar, porém muitas vezes nos omitimos e não trabalhamos para Deus. Pois é, como é que eu quero que Deus me abençoe se eu não quero trabalhar para Ele? Como eu vou ser esse canal de bênção? Como que Deus vai encher o meu celeiro para que eu possa dar as primícias para Deus, para o irmão, para o próximo? Não é? Às vezes não temos tempo ou só fazemos alguma coisa na igreja quando sobra algum tempo. Isso é que é chato. Nós temos que dar prioridade. Não o que sobra, não daquilo do tempo que está sobrando. Deus não quer isto. Deus quer o melhor do seu tempo. Reserve o tempo para Deus. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: o nosso trabalho no Senhor não é vão. E é isso aí, meus irmãos, que nós sejamos esse obreiro aprovado. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração, porque ao meu coração Ele falou. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um abraço. Depois de ouvir o irmão Gilmar, nós entramos nesse momento dos pedidos de oração. Nosso culto de quarta-feira é estudo bíblico e oração. Quando estivermos de novo de forma presencial, é a hora dos pedidos, é a hora da divisão em duplas ou em grupos, é a hora do nosso compartilhamento. Como não podemos, então eu tenho uma lista, talvez dos principais casos ou algum outro que a gente oportunamente lembra e aí apresenta no domingo no PIB Informa. Mas por agora, vamos então aos pedidos que eu tenho aqui. Irmã Diva da Costa Paiva está renovando o seu pedido de oração pelo seu esposo Henrique. O Henrique está lá no hospital em Angra, lutando muito, mas seu estado é delicado. Vamos orar pelo senhor Henrique. Oremos então. Nosso Deus, nosso querido Pai, nessa hora de intercessão, lembraremos de muitos nomes. E o primeiro que estamos colocando diante de Ti nessa noite é o nome do seu Henrique, pessoa que a gente estima, que quando com saúde frequentava a nossa igreja, mas nesse momento ele está ali em Angra dos Reis, sendo tratado dessa enfermidade Covid-19.
pedimos que o Senhor coloque sobre ele a mão do Senhor e o restabeleça conforme seja a tua vontade, porque é grande o nosso desejo de vê-lo restaurado em sua saúde. Abençoa a irmã Diva, dando a ela o suporte emocional para essa luta, bem como toda a sua família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, nós temos um motivo de gratidão já expresso no domingo, que refere-se à irmã Dorcas Correia e irmão Jorge Silva Lima, estão em casa, continuando o tratamento, mas já, graças a Deus, fora do principal perigo. Oremos então de maneira gratulatória. Deus e Pai, nessa hora agradecemos pela restauração da saúde do casal Dorcas e Jorge. Pai, foi grande a luta, foi grande a preocupação, mas o Senhor nos livrou e trouxe de volta para casa este casal. Te pedimos que o Senhor abençoe com pleno restabelecimento e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuamos pedindo pela irmã Maria Marquesa Dias. Ela continua se tratando no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, mas nesse tempo que não se pode visitar, não se pode chegar perto para o bem dos internos, no hospital, mas para a família é muito doloroso. Vamos orar pela irmã Maria Marquesa e por sua família. Senhor nosso Deus, novamente apresentamos-te a tua serva, irmã Maria Marquesa Dias, apresentamos a sua família, agradecemos porque o Senhor a está sustentando na administração dos medicamentos que são colocados para ela, mas nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a vitória nesse tratamento de saúde, bem como a vitória no emocional dessa família, que é uma família muito chegada, muito amorosa, mas, ó Deus, que está encontrando dificuldade de cuidar presencialmente do seu ente querido. Toma conta, ó Deus, dessa vida e abençoe todos em volta. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuamos lembrando do irmão Oscar de Lima, que está em casa se recuperando, e a sua esposa, irmã Lindalva, e quero acrescentar o nome do irmão Emídio Silva Neto. Nosso cantor tem estado um pouco abatido, seu emocional um pouco abatido, mas a sua saúde física está um pouco debilitada. Vamos orar pelo Oscar e pelo Emídio nessa hora. Nosso Deus, querido Pai, nós colocamos em Tuas mãos essas duas vidas. Nosso irmão Emídio Silva Neto, pessoa da nossa igreja, prestimoso, colaborador, que louva ao Senhor com tanta alegria, com tanto prazer, mas está o Deus debilitado em sua saúde. Ajuda-o, renova suas forças, renova sua alegria, seu prazer, bem como minora o seu sofrimento. Irmão Oscar, sua esposa irmã Lindalva, sua família, recuperando daquela cirurgia, irmão Oscar, ó Deus, continue a dar ao teu servo o equilíbrio necessário para vencer essa etapa e alcançar a plenitude da sua saúde. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho aqui, então, um conjunto de nomes, Irmã Alda Moraes Dutra, sua instabilidade de saúde, sua idade, casal Birajara e Catarina, e a irmã Tânia, que pede sempre pela sua irmã Sueli, tratando de um câncer. Vamos lembrar desses 4 nomes agora. Nosso Deus, nosso Senhor, essa é uma hora das nossas petições, é um momento da nossa entrega, das nossas carências, e aqui nós temos esses 4 nomes para te colocar. Colocamos o nome da Sueli, irmã da Tânia, recentemente batizada em nossa igreja, mas a Sueli ainda não fez o seu passo de decisão ao lado de Cristo e está vivendo esse tratamento do câncer. Ajuda aquela senhora, ó Deus, lá em Santa Catarina. Casal Birajara e Catarina, aqui pertinho de nós, mas, ó Deus, vivendo também uma luta de enfermidade. Temos lembrado deles, a igreja tem lembrado, alguns momentos um pouco de melhora, outros momentos um pouco mais difíceis, quero dizer, e também quero colocar a irmã Alda Moraes Dutra, antiga, membro de nossa igreja, pessoa que tem nos ajudado tanto, mas agora, nesse tempo, por conta da idade, por conta da enfermidade, ela está vivendo essa dificuldade. Toma conta, Senhor, dessas 4 vidas, a irmã Alda, o casal Birajara e Catarina e a Sueli, pessoa que nós não conhecemos ainda pessoalmente, mas o Senhor conhece. Apresentamos esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu quero seguir, temos ainda alguns nomes. Eu tenho uma lista aqui de pessoas que chegam pelo site. Eu vou falar os nomes, né? Robson Oliveira, que pede pela esposa Daniela. Rogério Pedreira, por sua vida pessoal. Márcio Souza, por sua filha Esther. Rosana, dificuldades na sua vida familiar, conjugal. Flávia Oliveira, por uma pessoa da família dependente do jogo. E Davi Toledo. Inclusive, se estão nos acompanhando, eu peço que nos dê retorno de como todos esses pedidos estão acontecendo na sua vida. Nós vamos orar por esse grupo de pessoas. Senhor nosso Deus, a internet possibilita que a gente chegue a muitos lugares e a muitas pessoas. E aqui está esse grupo bem grande de pessoas que chegam até a gente através dessa ferramenta. Ó Deus, essas pessoas esperam da nossa intercessão. E nós, modestamente, sabendo que o poder é todo teu, a direção é toda tua e a graça é sempre do Senhor, estamos aqui pedindo por eles, rogando que o Senhor dispense favor e misericórdia a cada um, segundo sua necessidade. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho outros nomes. A irmã Inalda, pela sua irmã Glaucineide, e sempre Javé e Antoeme, nós não nos cansamos de lembrar deles. Vamos então orar. Pai amado, temos colocado também diante do Senhor a Glaucineide, que segue com o seu tratamento de câncer. Pai amado, essa é uma luta muito forte, muito séria, e nós pedimos que o Senhor abençoe a Glaucineide, que é irmã da nossa irmã Inalda. Pedimos, Pai, que o Senhor conduza esse tratamento aos melhores lugares, às melhores condições para a restauração de sua saúde. Esses dois irmãos, Javé e Antoeme, têm sido nossa petição contínua. Não é que o Senhor esqueça desses nomes, mas é nosso desejo mostrar ao Senhor que eles são objeto do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, e nós te rogamos por eles também. Também lembramos, ó Pai, a irmã Célia Regina Mota, também vem lutando com essa enfermidade, e nós te rogamos que o Senhor continue pondo a sua mão, dirigindo a sua vida e todas essas vidas, e nós fazemos esse pedido, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós temos orado pelo jovem João Gabriel, 14 anos. O João Gabriel teve um problema grave de câncer, teve uma cirurgia muito longa, com retirada de ossos, colocado em outro lugar. Foi uma luta para esse menino, João Gabriel, de 14 anos. Mas passou por essa cirurgia, está em casa, cuidando da sua recuperação. E junto com eles temos lembrado do Eduardo. Eduardo é um médico jovem, que também está com câncer, mas está em casa agora, cuidando do tratamento agora de casa. Então vamos lembrar desses dois nomes. Pai amado, renovamos nossa petição por esses dois jovens. O João Gabriel, bem novinho, 14 anos, passou por essa cirurgia pesada, difícil, mas até aqui tudo vai caminhando bem na recuperação. Bem como o Eduardo, sob ser médico, ter ansiedade de exercer a sua profissão, o seu ofício, mas está nessa hora recolhido em casa, cuidando da sua própria saúde. O Senhor já tem dado algumas vitórias e nós pedimos, rogamos mesmo, que o Senhor nos conceda a plena e completa vitória nesses casos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, fechando esse nosso período, vamos lembrar de algumas coisas assim mais amplas, né? E vamos então nos dirigir a Deus no finalzinho do nosso momento de intercessão. Nosso Deus, nosso Pai, a nossa primeira palavra nesse momento final da nossa intercessão é agradecer pelo momento da vacinação, o momento da aplicação desse imunizante na população brasileira. A quantidade que temos ainda é bem pequena, Senhor, para a grande necessidade que o país todo tem. Mas nós suplicamos ao Senhor que conceda aos nossos governantes sabedoria para conduzir esse momento e as fontes possam ser liberadas para que nós tenhamos aqui com abundância essa defesa para a nossa população.
Claro está também que nós rogamos pela nossa cidade, pelos os munícipes, né? Pelos cariocas que vivemos aqui. A gente vê a reportagem com pessoas às vezes tão rebeldes, nossos patrícios aqui, mas rebeldes em ajuntamentos que deveriam ser evitados e que provocam tão grande desastre. Ó Deus, toca nos seus corações para que eles entendam a necessidade de não só guardar a sua vida, como proteger a dos seus semelhantes. Abençoa os nossos governantes, cuida, ó Deus, do nosso país, cuida da nossa igreja. Te agradecemos que a gente vai vencendo ponto a ponto a nossa caminhada, mas estamos sempre na dependência do Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer. Continue, ó Deus, a abençoar a nossa igreja e cuida da nossa necessidade, como tens feito. Obrigado pela participação de grande número dos irmãos e que possamos, ó Deus, brevemente alcançar a vitória de poder reunir quando tudo isso estiver um pouco mais debelado. Cuida também da nossa denominação, abençoe para que a gente possa transitar também com vitórias nessa área da convenção. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados, depois desse longo período de oração, não é, que certamente é o seu período em casa também, vamos cantar um hino muito querido da gente, cujo título é Mais Perto Quero Estar. Cantemos as suas estrofes com alegria e confiança, é como se a gente fizesse assim: Senhor, eu quero estar mais perto, e isso é muitíssimo precioso. Cantemos então, Mais Perto Quero Estar. Seja dor que me una a ti.
Chegando ao fim, meus queridos, é hora de despedir, dizer que a gente está terminando, deixando um abração para todo mundo, convidando para domingo, lembrando que no domingo 31, nós teremos o testemunho do pastor André Bonella, teremos uma breve assembleia extraordinária para 2 questões relevantes, mas isso no domingo 31. Para domingo agora, estaremos trabalhando o nosso culto de maneira regular. Então, por agora, um forte abraço, Deus nos dê uma noite de paz e estejamos sempre em oração pela nossa pátria. Nós vamos despedir no culto com oração pela irmã Nádia Siqueira. Vamos orar acompanhando a irmã Nádia, que Deus nos conduza e nos dê um restante de semana abençoado. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor, nesse de estudo, Senhor, que podemos assistir, Senhor, e estamos alegres, Senhor, porque Tu tens falado fundo aos nossos corações, Senhor. Ó Pai amado, eu venho te agradecer, Senhor, por cada pedido de oração aqui, Senhor, que foi feito, Pai, e que sabemos, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um deles, Senhor, em particular, Pai amado, porque Tu conheces, Senhor, o nosso coração, Tu conheces a nossa vida, Pai amado. Ó Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso para conosco, Pai. E, Pai amado, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos dando alento, Senhor Jesus, nos guardando, nos protegendo, Pai amado, no restante dessa semana, Pai. Que tudo, Senhor, que possamos fazer, Senhor, possamos colocá-lo em primeiro lugar, Pai. Todas essas coisas eu te peço, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org.
Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.